O governo chinês publicou um mapa onde mostra territórios disputados com vários países, como estando dentro da fronteira da China, incluindo a ilha Bolshoi-Uhysk, que faz parte do território russo. A Malásia, Filipinas, Índia e Taiwan se queixaram do mapa. Os russos ficaram quietos. Não é a primeira vez que os chineses reivindicam território russo, como Vladivostok, por exemplo. Há vários chineses vivendo na Sibéria. No futuro, pessoal, para justificar uma guerra, os chineses podem usar a mesma retórica que os russos usou contra os ucranianos. Há chineses sendo perseguidos pelos russos. Os chineses estão sofrendo um genocídio nas mãos dos russos. O governo da Rússia é pró-Japão imperial. Ninguém vai acreditar nisso, mas não tem problema. Os chineses podem contratar atores para se passar por vítimas dos russos. Eu estou sendo irônica, pessoal, para mostrar para vocês como essa aliança entre Rússia e China não é eterna. Aliás, pessoal, o dragão ele é expansionista e imperialista. Medvedev já havia demonstrado em 2012 preocupação com a quantidade de chineses no território russo, na região da Sibéria, e também vivendo na fronteira da China com a Rússia. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se você se interessa pela guerra na Ucrânia, pela história da Rússia, da China, se inscreva nesse canal e veja as nossas playlists, tá certo? Então, pessoal, historicamente a Rússia e a China só conseguiram entrar em acordo sobre suas fronteiras em 1689, após um conflito militar. Na década de 1640, os russos começaram a explorar e colonizar a região de Amur, no extremo oriente russo. Em 1685 e 1686, as tropas chinesas sitiaram a fronteira russa de Albazin no Amur e em 1689 sua fronteira com o rio Shilka. Os confrontos terminaram com o Tratado de Nertinsky. A doutrina da política externa da China se baseava na tese da superioridade do povo chinês em detrimento a outros povos. Os chineses se consideravam o povo do meio. Entre o céu e a terra havia os chineses, o povo do meio. A União Soviética de Stalin financiou o Partido Comunista Chinês e apoiou Mao Tse-tung. É público e notório que Nikita Khrushchev, que substituiu Stalin, não se dava bem com Mao, a quem ele considerava um lunático. Mao queria um conflito direto com os Estados Unidos, mesmo envolvendo armas nucleares. Mao chegou a dizer para o Khrushchev: guerra é guerra. Se morrer 300 milhões, depois os chineses fazem filhos aí e repõem a população. Deng Xiaoping, que substituiu Mao, se concentrou em negociar com os Estados Unidos. O que a gente pode entender, pessoal, desse resumo que eu fiz aqui? O relacionamento entre russos e chineses nunca foi um mar de rosas. Medvedev, em 2012, demonstrou preocupação com a quantidade de chineses na fronteira com a Rússia. Na região da Sibéria, pessoal, há placas em russo e mandarim. E há muitos chineses morando em várias regiões da Sibéria, né? Em 2014, o jornal The New York Times alertou para a quantidade de chineses na Sibéria. O jornal falou uma coisa que é verdade, pessoal. Uma fronteira só é real se ambos os lados acreditarem nela. A China está questionando essa fronteira. Muitos siberianos veem Pequim mais perto tanto geograficamente quanto culturalmente deles do que Moscou. O jornal France 24 alertou também para a quantidade de chineses na Sibéria. A agricultura nessa localidade muitas vezes é praticada por chineses que compraram terras. Os casamentos mistos entre russos e chineses são comuns, e o chinês é a língua estrangeira mais popular, ensinada desde a escola até a universidade. Alguns russos reclamavam que estavam sendo excluídos do mercado de trabalho devido à concorrência dos trabalhadores chineses, que recebem salários inferiores. Porém, muitos empresários chineses estão na região, e isso significa
emprego também para os russos, além de significar poder. Assim, a China, pessoal, vamos pensar aqui, a China poderia oferecer passaporte para esses chineses que estão na Sibéria, e esses simpatizantes podem se transformar em grupos separatistas, se assim eles forem armados pela China, não é? Nisso, a China pode usar uma retórica aí parecida com o que a Rússia usou contra a Ucrânia. Inventa um governo russo pró-Japão imperial, contrata uns atores para falar que os russos estão crucificando as pessoas, e a China começa a falar que precisa proteger chineses de um genocídio, certo? Eu estou sendo irônica, pessoal, com vocês, mas eu quero mostrar que essa aliança entre Rússia e China, ela não é eterna. Isso não existe, certo? A China é também um país imperialista, assim como a Rússia, correto? Em 2020, pessoal, a China reivindicou a cidade de Vladivostok, a maior cidade portuária russa que se situa na fronteira da Rússia com a China. É o porto onde está estacionada a frota russa do Pacífico. Na época, o diplomata chinês no Paquistão disse o seguinte: não era Vladivostok no passado Haichuai? Ou Haichuai, algo assim. Haichuai, pessoal, é o nome chinês de Vladivostok. Na semana passada, a China mostrou um mapa que, dentre alguns lugares, constava como chinês a ilha Bolshoi-Umerysk, que foi partilhada entre a China e a Rússia após um acordo em 2004 finalizado em 2008, que se seguiu a mais de um século de disputa. O silêncio da Rússia reflete a dependência do país em relação à China, por conta das sanções ocidentais. Os russos, pessoal, estão nas mãos dos chineses, essa que é a verdade. Não é uma relação igualitária. A ideia de se virar contra o Ocidente e se aliar à China vem do ideólogo do Putin, Alexander Dugin, uma pessoa ressentida com os Estados Unidos por conta do fim da União Soviética, que tentou fundar um partido que era uma mistura de partido nazista com partido comunista. Isso tudo para fazer frente aos Estados Unidos, na opinião dele. Na visão de Alexander Dugin, a Rússia precisa anexar territórios da antiga União Soviética e, como dito, se aliar aos chineses. Esse é o retrato, pessoal, que a gente tem hoje, o retrato de uma Rússia muito mais fraca e praticamente nas mãos da China. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.